Então, vamos começar aí. Nossos cursos, né? Eu tenho alunos tanto do curso técnico Informática Módulo 1, quanto do pessoal do Formação Inicial e Continuada, programador iniciante, né? Vamos seguindo. O nosso tópico aí é a introdução à lógica de programação. Só que agora não é mais somente lógica, é lógica da programação, tá? Então vamos tratar da lógica de programação. O nosso subtópico aí é algoritmos. Precisamos tratar dos algoritmos agora, não dá para ficar perdendo mais tempo com teoria. E o objetivo nosso é o seguinte: apresentar conceitos relacionados. Então, conceito, função e utilização dos algoritmos para solucionar problemas. E aí a gente vai ver como empregar esses algoritmos para solucionar os problemas, tá? As duas obras básicas que nós vamos utilizar são essas duas aí, tá? Uma delas, eu tenho ela física mesmo, tá? Esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo. E a outra eu adquiri ela virtual, eu tenho ela lá da Amazon. Então eu tenho a obra eletrônica, digital. Tá? São as duas obras que nós vamos usar e caso vocês desejem, podem estar... Na biblioteca, nossa escola está fechada, não tem como vocês irem lá buscar, né? Mas alguém desejar aí, pode tentar adquirir essas obras. Elas, no formato eletrônico, são bem mais baratas, chega a ser um terço, até menos que isso do valor da obra normal. Bom, a gente começou lá no comecinho do semestre tratando da lógica. Mas para que a lógica? Gente, eu não vou ficar lendo slide não, tá? Os slides vocês podem ler depois se vocês quiserem. Gente, a lógica, ela é a base para o conhecimento. Ela é a base para o conhecimento. E a nossa área de estudo, que é programação, ela é uma área importante do conhecimento no nosso panorama de mundo atual. Vocês viram lá aquele vídeo sobre a quarta revolução industrial, né? As máquinas estão cada vez mais inteligentes, vamos dizer assim, usar o termo inteligentes, mas elas estão cada vez mais responsivas. A interação com as máquinas está cada vez mais perfeita, né? As máquinas chegam a interagir com o ser humano de uma maneira quase que orgânica, sem exageros, tá, gente? Não estou exagerando, não. Então, a lógica é a base de tudo isso, porque nós começamos lá atrás, na década de 50, 60, 70, criando dispositivos eletrônicos. A gente nem vai entrar na história aí, mas vale a pena vocês conhecerem a história da informática, tá? Ou a história do computador, que as duas andam assim juntinhas. A história do computador, ou dos computadores, ou da computação eletrônica, ela anda assim, igualzinho, paralela à história da informática, ou da informação automática, que é o que nós temos hoje em dia, com tanta facilidade. Agora eu vou ler esse trecho aqui. Sempre que se pensar, falar ou escrever corretamente, deve-se colocar os pensamentos em ordem, para que o que se quer expressar tenha alguma lógica. Gente, isso tem tudo a ver com algoritmo, que é a base da lógica de programação. Seguindo aí, vamos. Beleza. Vamos dar um exemplo aí do uso da lógica, coisa que nós já vimos lá atrás. Nós temos aí duas sentenças que, se formos lembrar lá atrás, são as mesmas proposições que nós já conhecemos lá. O que ele chama de sentença 1 ali, poderia ser muito bem a proposição P. O que você chama de sentença 2 ali, podia ser a proposição Q. São letras que identificam proposições, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A tela está piscando para vocês ou não? A minha tela está piscando para vocês? Beleza. Porque para mim está piscando, mas eu estou assistindo o que vocês estão assistindo também e tá bom. Então, vamos seguir. Então, eu tenho lá, sentença 1. Todo homem é mortal. Tem sentido para vocês? Total, total. Né? É uma frase simples e que apresenta uma ideia, apresenta um conceito, né? Vamos, digamos assim, até uma opinião. Todo homem é mortal. Alguém aí pode discordar disso.
Eu considero essa sentença, essa proposição, como verdadeira. Outros podem considerar falsa. Não importa. Então, a partir desse momento que eu posso julgá-la como verdadeira ou falsa, ela se afirma como sendo uma proposição. Tá? Seguindo, então, com a sentença 2. Sócrates é um homem. Esse Sócrates aí, gente, é o filósofo da história. Tá? É um cara que dividiu, inclusive, a história da filosofia. Né? Quem um dia for estudar vai ver que existem os filósofos pré-socráticos e os socráticos, ou seja, antes e depois de Sócrates. Né? Como Jesus dividiu a história, Sócrates dividiu a história da filosofia. E aí vem a conclusão. Se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, logo Sócrates é um mortal. Pessoal, por mais simples, por mais bobo que seja isso é a base do conhecimento. É a base do raciocínio. Não foge a isso. Eu sempre costumo dizer na sala de aula, sim, devo ter falado na sala de vocês. Todo problema grande independe do seu tamanho. Ele é feito, ou ele é composto de vários problemas pequenos. Se você consegue identificar cada problema pequeno e apresenta uma solução eficaz para ele, algo que funcione, se você consegue solucionar cada problema pequeno, o problema grande está resolvido. Tá? Isso é algo lógico, né? Se todos estão resolvidos e todos compõem o maior está resolvido, resolvendo os seus componentes ou problemas pequenos. Seguindo aí. Segunda proposição, ou melhor, segunda sentença lógica. Sentença 1. O objeto está na gaveta. Sentença 2. A gaveta está fechada. Situação: preciso pegar o objeto. Conclusão: é preciso abrir a gaveta para pegar o objeto. Pronto. O professor está achando que a gente é retardado, né? Precisa explicar para mim isso, professor? Não, o objetivo não é que eu tenha que te explicar isso. Eu quero que você perceba o quão simples são as coisas. Nós é que costumamos, quando não temos uma mente treinada, trabalhada, confundir ou complicar as coisas. Mas elas funcionam dessa forma. Tudo que for do âmbito racional funciona dessa forma. Tá certo? Vamos seguir. Mas afinal, o que é lógica de programação? Lógica nós já vimos. Mas e a lógica de programação? O que é isso? Podemos dizer que lógica de programação é a técnica do uso correto do raciocínio, pensamento, para atingir um determinado objetivo. Podemos afirmar também que lógica de programação é a técnica que resolve de forma ordenada a solução de problemas. Um outro conceito. Vamos seguindo. Lógica de programação. Ela é necessária para o desenvolvimento de um programa de computador. Eu tinha começado a gravar um vídeo antes, eu nem cheguei a concluir esse vídeo, porque tiveram tantas mudanças que aí eu tinha que mudar tanto vídeo que eu preferi parar e nem seguir com esse vídeo. Mas eu até falava uma espécie de uma brincadeira no vídeo. Falava assim, gente, a melhor forma de se ensinar programação para não gênios, ou seja, pessoas normais, é você apresenta um exemplo, mostra para essa pessoa as possibilidades, as ferramentas, né? Explica bem o exemplo e pede a ela para fazer modificações nesse exemplo. Com as modificações, ela vai praticando e vai aprendendo. Tá? De que prática que nós estamos falando aqui? Da lógica da programação.
da construção principalmente dos algoritmos. Tá? A gente daqui a pouquinho vai saber por que o algoritmo é tão importante, se não mais importante até do que a programação em si. Mas vamos seguir. A lógica de programação também permite definir uma sequência lógica, ou os passos executados para se atingir um objetivo ou a solução de um problema. Tá? Toda solução de problema oferecida que seja eficaz nos atende bem, tá? Porque a palavra eficácia significa atingir o objetivo. Isso é ser eficaz, tá? Como eu atinjo esse objetivo, já estou falando de eficiência, tá? Existem carros aí há décadas que existem veículos, inclusive de combustão interna, que são os motores que a gente conhece. Na década, sei lá, de 40, de 50, o carro gastava metade do combustível só para fazer o motor funcionar. Só para isso. Os outros 50% de combustível que era para fazer o carro se movimentar. Eu tenho aí, nesse caso, eficácia. O carro se movimenta. Pronto, é o que eu queria. Agora, e a eficiência? Eu tenho eficiência de 50%. Porque 50% é gasto para fazer o carro funcionar. Hoje, nós temos aí veículos com eficácia em torno de 80%, 90%, até mais que isso, talvez, com os elétricos. Ele gasta 90% da energia para se movimentar, só consome 10% para fazer o motor do carro em si funcionar. Tem diferença, gente. Fazer o motor funcionar é uma coisa, fazer o carro se movimentar é outra. Basta fazer o carro se movimentar que eu tenho eficácia. Estou atingindo meu objetivo, mas nem sempre com eficiência. Antigamente os carros bebiam muito combustível e faziam uma quilometragem tão pequena. Hoje não. São super econômicos. Isso é eficiência. Só dando aí para vocês um exemplo num campo mais fácil de vocês visualizarem. Seguindo aí. E um algoritmo? O que é um algoritmo? Aí eu botei um exemplozinho aí bem dentro daquela nossa atividade da caça ao tesouro. Gente, um mapa para você encontrar um tesouro que esteja escondido em algum lugar é um excelente exemplo de algoritmo. Por quê? Se ele não estiver claro, se as informações que estão escritas nele não forem corretas ou corretamente entendidas e interpretadas, quem está lendo o mapa não vai chegar ao tesouro. Não vai chegar. Como o objetivo do mapa é chegar ao tesouro, os passos têm que estar muito bem determinados e expressos. Senão eu não chego ao tesouro. Tá? Por isso aquele trabalhinho que a gente fez lá, aquela atividadezinha que foi mais uma brincadeira do que uma atividade. Mas faz vocês pensarem naquele passo a passo, a melhor forma. Teve gente que, por exemplo, que chegou ao tesouro com 20 passos. Foi eficaz, alcançou o tesouro. Teve gente que conseguiu chegar ao tesouro com 18. Foi mais eficiente do que quem chegou com 20. Chegou no objetivo? Chegou. Gastou menos tempo? Gastou. Deu menos passos? Deu. Foi mais eficiente. Mas alcançou o objetivo. Tá? Então, um exemplo muito bom de algoritmo aí seria um mapa. Aí nós temos vários outros exemplos, uma receita de um bolo, uma receita qualquer de um alimento, são semelhantes a um algoritmo. Porque se você não seguir ou ele não tiver corretamente explicado, a receita não vai dar certo. Não como quem elaborou a receita ou que elaborou criou, né, a receita. Vamos seguir. Então, o algoritmo tem esse conceito aí. Existem vários conceitos, gente, mas nenhum conceito foge a esse que está expresso aí. Diria que esse aí é um dos mais, talvez o mais completo.
Então, algoritmo é uma sequência de instruções ou passos, primeiro, ordenada, finita e não ambígua, para a solução de um determinado problema. Nós temos aí muitas informações. Vamos ver? O que são instruções? São os passos, gente. São as ações a serem executadas, tá? São aqueles verbos que indicam o que fazer. Essas são as instruções. Somar, dividir, imprimir, ler, movimentar, executar. Tudo isso são ações, são instruções, tá? É necessário que as ações ou comandos estejam adequadamente ordenados. Não pode estar fora da ordem. Se você tentar fazer uma receita de bolo fora da ordem, você corre o risco de que ela não dê certo, porque ela tem que ser realizada numa certa ordem. Você vai fazer uma obra de construção civil. Se começa toda a obra, a construção em si, pelos alicerces, pela base. Antes da base, tem que fazer uma sondagem do solo, para ver qual é a base adequada para aquele espaço ali. Concluir a base, vou ter que me preocupar com a impermeabilização dessa base. E aí eu vou seguindo até chegar, talvez, na pintura. Gente, dá para pintar uma parede que não foi construída? Não dá, gente. Então, as coisas têm que acontecer numa ordem certa, senão não rola. Tá certo? Beleza. O que mais? A sequência deve ser finita. Se eu tenho um objetivo, qual é o fim da minha sequência? O alcance do objetivo, chegar ao objetivo, tá? Ela não pode ser uma coisa infinita. Não seria um algoritmo. Seria uma coisa qualquer, menos um algoritmo, tá? Ou seja, deve possuir início e fim bem determinados. Senão, não é um algoritmo. E o que mais? Não pode haver ambiguidade sobre a execução das ações ou comandos. Esses devem ter um sentido bem claro, tá? Porque se houver ambiguidade, uma pessoa pode entender de uma forma, outra pessoa pode entender de uma outra forma diferente. E aí eu corro um sério risco de que meu algoritmo não seja eficaz, tá? Um exemplo dessa ambiguidade aí, dentro da robótica, por exemplo. Nossa, gente, desculpa esse negócio de ficar, exemplo, por exemplo, é péssimo isso, mas ainda não consegui me acostumar com esse negócio de aula virtual, não, tá? Mas vamos seguir. Eu vou cortar essa parte que eu acabei de falar. Na robótica, você tem aí uma grande gama de movimentos de máquinas, de robôs, de braços robóticos. Quando você vai mandar um comando para um braço robótico fazer virar, por exemplo, para a esquerda, você tem que afirmar quantos graus. Senão, você corre o risco de ter problemas. Não é só virar à esquerda. Seria virar à esquerda 15 graus, né? Virar para cima 5 graus. Isso é um comando o quê? Sem ambiguidade. Se eu só falo vire à direita, ele pode ficar, inclusive, rodando para a direita o tempo inteiro. E aí entra em loop, e aí eu já perco a ideia também de finitude. Ele vai ficar girando para a direita infinitamente, sem alcançar o objetivo. Então tem que ter o quê? Clareza. O comando tem que ser muito bem claro. E voltando aqui na página anterior, tá? Um problema tem que ser um problema determinado, gente. Não é problema qualquer, não. Eu tenho um algoritmo para solucionar cada problema. E se o problema for igual ao outro? Aí o algoritmo é igual ao outro. Se o problema for diferente, os algoritmos serão diferentes também. Tá certo? Seguindo aí, 2 páginas agora. Como se constrói um algoritmo? Aí vamos começar na parte prática, né? Bom, método para se construir um algoritmo. Primeiro ponto, primeiro passo. Ler atentamente
o enunciado do problema apresentado. É necessária a plena compreensão deste enunciado. Bom, se eu estou me propondo a fazer um algoritmo para resolver um problema, eu tenho que compreender muito bem esse problema. Aí o meu algoritmo tem grande chance de ser um algoritmo eficaz. Tá certo? Então, entender o problema que eu vou solucionar é o primeiro passo para mim que farei o algoritmo. Próximo. Procurar identificar e relacionar os dados necessários para a execução do algoritmo. Ou seja, os dados que serão fornecidos para a sua aplicação. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer um algoritmo para calcular a circunferência de qualquer círculo que eu queira. O que eu preciso para calcular a circunferência? Basicamente do valor ou do diâmetro ou do raio. Porque a fórmula para se calcular uma circunferência é 2π vezes o raio. Se me fornecerem o diâmetro, eu vou ter que dividir o valor do diâmetro por 2 e aplicar o resultado, que seria o raio, a essa fórmula. 2π, π é uma constante matemática, 3,14 alguma coisa por aí, e pegar o valor do raio. Aí eu acho o valor da circunferência. Vai servir para calcular qualquer circunferência? Sim. Se for um círculo, sim, porque a fórmula é a mesma para qualquer círculo que eu estiver em análise. Tá? Então, quais são as informações que eu preciso para calcular uma circunferência? Basicamente, o valor do diâmetro ou o valor do raio. Eu consigo calcular. Vamos seguir. O que mais que eu preciso? Determinar o que deverá ser feito. Deixa eu só ver se eu não passei 2 aqui. Passei. Essa seria a próxima. O que mais que eu preciso? Eu preciso identificar e relacionar as informações que serão geradas pelo algoritmo, ou seja, as suas saídas ou o resultado esperado. Pessoal, em geral, isso aí eu já tenho. A partir do momento que eu quero fazer um algoritmo para solucionar um problema, eu já sei o que eu quero desse algoritmo. Já sei. Ou seja, as saídas, para mim, estão mais claras do que tudo na história. Porque eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero solucionar. No caso lá, eu quero saber as circunferências de cada círculo. Tá? Mas é bom você analisar sempre direitinho para definir todas as saídas que são necessárias. Tá certo? Próximo passo. Bom, já sei que preciso definir quem são as minhas entradas. Já sei que preciso definir quem são as saídas que eu pretendo encontrar. E agora? Determinar o que deverá ser feito. O processo aplicado aos dados de entrada para gerar as saídas ou o resultado necessário à solução do problema. Gente, a partir do momento que eu já quero calcular somente as circunferências de círculos, e eu já sei que eu preciso ter o valor do raio ou do diâmetro, e eu sei que a fórmula é 2π vezes o raio. Pronto, então esse 2π vezes o raio é o cálculo. O meu processo, nesse caso aí, o que é? O cálculo dessa circunferência. Tá? Esse é um exemplo que eu posso apresentar para vocês. Com o decorrer do tempo, nós vamos apresentar muitos outros, tá certo? Vamos seguir aqui. Opa, passei 2. Existem regras ou boas práticas para se construir um algoritmo? Quero até fazer um comentário com vocês sobre esse termo boas práticas. Principalmente, gente, em engenharia de software, usa-se muito essa ideia de boas práticas. Por quê? Quando você fala em desenvolvimento de software, cara,
Hoje, isso é um ramo da indústria. Ainda que você possa, na sua casa, com um computador simples, construir aplicativos aí, vender pela internet, distribuir seus aplicativos pelo Play Store, coisa assim, o software, e é um software no caso, esse aplicativo é um software, gente, software hoje em dia é uma coisa muito séria. Você tem software aí fazendo um avião voar. De vez em quando cai um, a gente sabe disso. Geralmente a falha é humana, não é do software. Tá? Você vai ter software aí gerenciando usinas nucleares, termoelétricas, coisas assim que grande quantidade de energia ali, que se houver um erro, morre um monte de gente. Vocês viram lá naquela coisa de... Boa, gente, espera só um pouquinho. Ai, ai. Aquela que desabou lá, que caiu água lá e matou um monte de milhares de pessoas lá naquela cidade de Minas lá. Faltou o que ali? Falha de monitorar um pouco isso. Não se preocupou, porque se tivesse se preocupado, teria sido um monitoramento adequado, teria sido determinada a falha e corrigida a falha a tempo. Exatamente, a barragem, né? É. Então, já foram dois casos, inclusive. Teve um mais recente, teve um mais anterior. Falha de quê? Falha humana. Não foi falha de sistemas, foi falha humana. Tá? Então vamos seguir aí. Quem continuar nessa área de informática e vier a trabalhar com engenharia de software, vai ver muito bem o que eu estou falando aqui sobre boas práticas. Vamos lá. Agora vem as regras para a construção do algoritmo. Como que ele vai ser feito ou construído? Como que eu vou perceber? Como que ele vai estar expresso? Primeira regra: usar um verbo no infinitivo por frase ou por instrução. Eu não posso fazer uma instrução com 2, 3, 4 verbos. Não é legal. Se você tem uma instrução com 4 verbos, o correto é você pegar essa instrução e dividir em 4 instruções menores. Cada verbo, cada ação, uma instrução. Não mais que isso. Você corre o risco de ter problema se você fizer diferente disso. Próxima regra. Essa é muito importante. Estar consciente que o algoritmo deve ser compreendido por pessoas que não trabalhem com informática. Vou explicar por que dessa regra. Quando vocês forem fazer projeto, os meninos do curso técnico, lá na frente no módulo 3, vocês vão ter que fazer esse projeto, esse software, esse programa, esse aplicativo, para resolver um problema ou para atender uma demanda da sociedade. O que acontece? Quando você for fazer uma coisa chamada levantamento de requisitos, que são nada mais do que o software tem que fazer, para que ele tem que fazer, as pessoas que vão te dar essa informação são pessoas que trabalham na empresa, na organização. E o que acontece quando você for lá para mostrar para essas pessoas o que você já fez em termos de algoritmo? Elas têm que entender isso. E elas não são da área de informática, não são programadoras. Como é que elas vão entender? Então você tem que fazer um algoritmo de forma que qualquer pessoa seja capaz de entender. Isso é muito importante. Sempre faça para pessoas que não são da área de informática. Se elas entenderem com clareza, forem capazes de explicar para você o que elas entenderam, seu algoritmo está muito bom. Então esteja atento a isso, tá certo? Seguindo aí. Sempre usar frases curtas, simples e objetivas. Virar à esquerda. Somar A mais B. Dividir por 2. Por exemplo, imprimir a frase e você fornece a frase para o algoritmo. Ler variável. Ler valor de A. Ler valor do raio. Frases curtas, simples e objetivas, gente. Qualquer pessoa que olhar vai entender isso. Certo? Seguindo.
Procurar usar palavras que não tenham duplo sentido. Aqui vem a questão da ambiguidade. Se 5 pessoas lerem, as 5 pessoas têm que entender a mesma coisa. Se 10 pessoas lerem o seu algoritmo, as 10 pessoas têm que entender a mesma coisa. Se uma delas ficar em dúvida, é bom você rever aquela instrução que gerou dúvida. Ela pode apresentar certa ambiguidade. Tenham cuidado com isso. Próximo. Bom, aí nós temos um pequeno diagrama, um diagrama simples, que nos mostra aí um passo a passo. Não sei. Um diagrama em si. Vamos lá. Parte de um algoritmo. Todo algoritmo tem que ter os dados de entrada, tem que haver um processo de transformação desses dados e informações de saída. Tá? Exemplo. Quero encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau. O que eu tenho que fornecer? Valor de A, B e C. Por quê? Porque a equação do segundo grau ela tem a seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c. A, B e C, né, são os meus valores aí que modificam cada uma dessas equações do segundo grau. Tenho que fornecê-los. Processo. Primeiro processo, pegar e calcular o delta. Verificar se delta é igual a zero, maior que zero ou menor que zero. Próximo passo, calcular as raízes. Se delta for maior que zero, vai gerar duas raízes reais diferentes. Se delta for igual a zero, vai gerar duas raízes reais iguais. Se delta for menor que zero, não tem raízes reais. São as informações na minha saída. As raízes. x1 e x2. Certo? Bom, tem um item ali chamado conhecimento. Tá vendo que o conhecimento ele está apontando para o processo de transformação? Significa que quanto mais você entender o problema que você tem que resolver, mais eficiente será esse processo de transformação. Mais eficiente será o seu algoritmo. Olha lá, está escrito. A lógica de programação, aliada ao conhecimento sobre o problema, permite oferecer uma solução mais eficiente. Isso é fato. Nós vamos... Na verdade, vocês vão ver isso aí com um certo tempo, que vocês já estejam lidando com essa parte de programação. Seguindo. Partes de um algoritmo, então, entradas, são os dados fornecidos para o algoritmo. Está lá, ó, dados de entrada. O que mais? Processamento, são todos os passos ou instruções realizados pelo algoritmo para alcançar seu objetivo. Processo de transformação. Aí. Saída, são as informações ou resultado final gerados pelo algoritmo. Em geral, é o que eu busco. É o que o meu cliente está buscando. A solução para o problema dele. Aí, informações de saída. Aí, eu vou fazer um aplicativo para calcular o índice de massa corporal para saber se eu estou muito gordinho ou não. É um exemplo aí de um pequeno algoritmo. Você vai precisar de quê na entrada? Altura e meu peso. Aplica no processamento, vai gerar um valor. Esse valor tem uma tabelinha. Essa tabelinha, inclusive, eu posso fornecer na entrada também. Ele já vai me dar até o resultado, dizer se eu estou gordo, magro ou não. Se eu estou com sobrepeso, se eu estou num peso ideal, se eu estou muito magro, tudo isso. E aí você pode agregar mais coisas se você quiser. Sugestão de consumo de caloria. Isso, gente, vai depender do que o seu cliente quer. Quem é o seu cliente? É o cara que está encomendando esse programa de computador para você. Programa também conhecido como aplicativo. Isso que no Play Store aí tem milhões. Seguindo. Então vamos lá. Exemplo de algoritmo. Exemplo 1, fritar um ovo. Então vamos estar atento ali. Primeiro, tem que ser uma sequência de instruções ordenada, finita, não ambígua. Primeiro passo, pegar a frigideira.
frigideira, ovo, óleo e sal. Eu poderia dividir esse passo 1 em pegar a frigideira, pegar o ovo, pegar o óleo e pegar o sal. Depois, colocar o óleo na frigideira. Depois, acender o fogo. Depois, colocar a frigideira no fogo. Depois, esperar o óleo aquecer. Normalmente a gente não joga o ovo no óleo frio, né? Geralmente coloca já no ovo quente, no óleo quente, desculpe. Colocar o ovo e depois retirar o ovo pronto. Alguém mais detalhista pode querer botar algum detalhe ali entre o passo 6 e o passo 7. Por exemplo, esperar a gema endurecer, esperar a clara ficar tostadinha, não sei. Mas ali eu já consigo fritar um ovo. Não consigo? Seguindo. Próximo exemplo de algoritmo, trocar uma lâmpada. E ali, gente, a gente vai ver um elemento que é o elemento chamado condicional, tá? É o teste. Algumas verificações que são feitas durante o processo para a troca da lâmpada. Vamos ver? Então, passo 1, pegar uma lâmpada boa. Muita gente poderia dizer assim, não, professor, passo 1 é descobrir que a lâmpada está queimada. Concordo até com você. Mas como o meu algoritmo é para trocar a lâmpada, eu já sei que ela está queimada. Senão, não precisaria trocar. Concorda? Então, vamos partir do ponto de que é pegar uma lâmpada boa. Segundo passo, e aí eu já tenho uma estrutura condicional. Se a lâmpada ruim estiver fora do alcance, então pegar uma escada. Pode ser que a lâmpada seja muito alta, e aí está fora do meu alcance. Nesse caso, eu preciso de uma escada. Se não, tudo bem, eu não preciso nem fazer isso, nem pegar a escada. Terceiro passo, subir na escada com uma lâmpada boa. Próximo passo, verificar se lâmpada ruim está quente, então pegar um pano. Você não vai tocar na lâmpada que você vai queimar sua mão se ela estiver quente, não é? Próximo, remover a lâmpada ruim. Com pano ou sem pano, tá? Depende do passo 4. E o último passo, eu já removi a ruim, colocar a lâmpada boa. Alguém poderia dizer, não, mas aí próximo passo, passo 7, testar a lâmpada boa. Se lâmpada boa acender, fim do algoritmo. Se lâmpada boa não acender, volta no passo 1. Espera só um pouquinho, deixa eu só ver uma pergunta aqui. Espera aí só um pouquinho. A Jennifer me perguntou se algoritmos são feitos de detalhes. Olha a pergunta que você fez e olha como eu vou te responder isso. Gostei muito da sua pergunta. Professor, os algoritmos são feitos de detalhes? Não, eles não são feitos de detalhes. Eles são feitos com instruções. No entanto, essas instruções precisam de um certo nível de detalhe. Para quê? Para que eu consiga resolver o problema com eficácia e eficiência. Tá? Então, detalhes são mais uma característica dos algoritmos. Não é o que compõe o algoritmo. O algoritmo é composto de instruções. Os detalhes são uma característica acessória. Algo que pode tornar o algoritmo muito bom ou muito ruim. Se você se alonga em detalhes desnecessários, você pode deixar seu algoritmo mais lento, menos eficiente, por desnecessariamente, desculpe. Tá bom, Jennifer? Gente, desculpe se eu não... deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Isso, Felipe. O algoritmo é feito de passos.
que eu gosto muito de chamar esses passos de instruções, tá? Porque tem tudo a ver com o que nós vamos lidar lá na programação, com as instruções, tá bom? Seguindo aí, gente. Um algoritmo é o mesmo que um programa? Essa aqui é a dúvida de muitos. É a dúvida de muitos. Ou, pelo menos, muitos confundem até onde é o algoritmo e o que é o programa em si. A resposta é a seguinte: um programa de computador, que eu também posso conhecer como aplicativo ou como software, ele é um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Olha aí a diferença, gente. Então, enquanto ele está só na lógica, ele pode ser só um algoritmo. Eu quero pegar o meu algoritmo e quero testar com uma linguagem. Aí eu escolho uma linguagem, no nosso caso, vamos usar a linguagem C, e eu vou pegar esse algoritmo e vou transformá-lo, vou converter esse algoritmo para uma linguagem e vou testá-lo como um programa agora. Ele já não é mais um algoritmo, ele passou a ser um programa de computador. Por quê? Porque eu traduzi esse algoritmo, eu converti esse algoritmo em uma linguagem de programação. Passou a ser um programa. Enquanto está lá só no desenvolvimento, na lógica, né? Ele é só um algoritmo, tá? Agora, eu posso, muito bem, isso é comum, durante o processo de construção de um software, pegando pequenos trechos de algoritmo e escrevendo uma linguagem para testar na linguagem. Mas continua sendo o algoritmo com a lógica e o programa escrito na linguagem. Ficou claro isso para vocês? Podem perguntar pelo chat se precisarem. Seguindo aqui. Bom, o que nós vamos usar no nosso curso? Vamos começar agora a partir para a nossa prática. Vamos precisar de alguns aplicativos, já que nós teremos, hoje em dia, temos a possibilidade de testar os nossos algoritmos usando um aplicativo para isso. Nós vamos usar aqui no nosso curso esses dois aí, o Visual G, ou Visual, e ou Pseudocode. O Pseudocode, gente, ele é para celulares Android. Uma colega de vocês, que agora eu não me recordo quem, não sei se é a Jaqueline ou se é a Kelly, ela tem iPhone. Tem uma versão do Pseudocode para iPhone também, tá? Então, quem estiver usando aí Apple, tem o Pseudocode para você também. O Visual G é para quem está usando o computador, tá certo? Vou dar uma informação logo agora para vocês, importantíssima, porque eu andei sofrendo um pouquinho com esse Visual G, até descobrir que o meu problema era erro de versão. Eu estava com a versão 3.065. Ela estava dando um grande erro lá na parte de números reais. O que eu vou fazer? Hoje ainda eu vou entrar no nosso site lá da sala virtual e vou alterar o link lá para você baixar a versão mais nova do Visual G, que é a 3.07. Ela não está com esse erro, tá certo? Então, quem clicar lá já baixar, já vai baixar a versão correta sem erro. Se lá para frente a gente começar a usar e der erro, pode ser isso aí, mas é só vocês me avisarem que a gente conversa e vai entender o que aconteceu. Certinho? Beleza. E vamos usar o Visual G e o Pseudocode para quê? Para testar nossos algoritmos. Ele é um aplicativo para edição e execução de algoritmos em Portugal. O que é o legal no Portugal? Você vai usar a língua portuguesa. Escreva, leia, se, então, se não, faça tal coisa, tá? Muito mais legal de fazer porque é na nossa própria língua, tá bom? Seguindo aí. E para fazer o programa de computador, já que ele é o algoritmo escrito em uma linguagem de programação, vamos usar a linguagem C. Usaremos esses dois aplicativos aí.
deve C++ e ou Code em C. Mesma coisa, deve C++ é para computador, Code em C é para telefone celular. Esse eu não sei se tem para iPhone, porque eu não tenho iPhone, gente, e não tem como testar isso, tá certo? Para que servem esses dois? Testar nossos programas. É um aplicativo para edição e execução de programas em linguagem C. Todos esses elementos aí, esses aplicativos, estão lá na sala virtual, lá no material de apoio. Só clicar lá, vai te levar para o link correto, você baixa e instala no seu aparelho aí, tá bom? Seguindo, aí tem a telinha do Visual G, tá? E aqui tem a telinha do Dev C++. Aí vamos supor que algum aluno, professor, eu queria usar o Visual Studio, o Studio não sei o que lá, para poder fazer meu áudio. Olha, eu vou ser sincero com você, fique à vontade para você usar o programa que você quiser. Agora, se você precisar de algum suporte para esse programa, eu posso te ajudar com esses aqui. Talvez um programa que você esteja usando, você vai ter que me dar um tempo para eu conhecer esse aplicativo para eu poder te ajudar. Tá certo? Senão não vai ser possível. Porque eu vou trabalhar em cima desses dois aplicativos aí. Seguindo aí. Então tá, vamos a um exemplo completo. Faremos um algoritmo que receba valores de velocidade em quilômetros por hora e informe a velocidade correspondente em metros por segundo. É o algoritmo que eu quero fazer, gente. Ele vai receber velocidade em quilômetros por hora e vai informar essa mesma velocidade em metros por segundo. Uma velocidade equivalente em metros por segundo. Tá? Eu tenho logo abaixo aí um diagramazinho com a representação dessa ideia. Agora, se nós formos considerar o passo a passo, vamos ver como é que seria esse nosso algoritmo elaborado? Ó, os passos são esses aí, ó. Ler atentamente o enunciado do problema apresentado. É necessária a plena compreensão deste enunciado. Vamos seguir aqui que fica mais fácil assim. Então tá aí. Ler atentamente o enunciado. Tá aí o meu enunciado. Faremos um algoritmo que receba valores de velocidade em km por hora e me informe a velocidade correspondente em metros por segundo. Todo mundo entendeu? Não sei se eu entendi. Deixa eu ver. Quer dizer que o algoritmo vai ter como entrada o valor de uma velocidade em quilômetros por hora. Isso é um número, né? Em quilômetros por hora. Por exemplo, a média de velocidade de um carro numa estrada é 80 quilômetros por hora. Poderia fornecer esse valor para o meu algoritmo. E o que ele vai fazer com esses 80 quilômetros por hora? Ele tem que pegar esse valor e convertê-lo para a velocidade correspondente em metros por segundo. Tá, então eu vou passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Sim, é isso mesmo. Tá, então eu compreendi o problema. Vamos passar para o próximo passo? Procurar identificar e relacionar os dados necessários para a execução do algoritmo, ou seja, os dados que serão fornecidos, as entradas para a sua aplicação. Olha lá qual é a minha entrada. Receba uma velocidade em quilômetros por hora. Só isso? Só isso. Qual que é a próxima etapa da elaboração do algoritmo? Procurar identificar e relacionar as informações que são geradas pelo algoritmo, ou seja, suas saídas, o resultado esperado. Eu quero que o algoritmo me apresente a velocidade em metros por segundo. Está ali o quadrinho que representa a minha saída. Próximo passo. Determinar o que deverá ser feito. O processo aplicado aos dados de entrada para gerar as saídas ou o resultado necessário à solução do problema. Eu fiz uma pesquisa muito rápida no Google e descobri que se eu pegar a velocidade em quilômetros por hora, dividir essa velocidade por um fator,
uma constante no valor de 3,6, eu encontro essa velocidade em metros por segundo. Certo? Exemplo, se eu tiver uma velocidade de 72 quilômetros por hora, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. É isso que eu quero? É. Gente, eu já sei como calcular. Tá fácil. Só que é o seguinte, calcular 72 km por hora é fácil, é um valor pequeno. Mas se você pegar a velocidade de um avião aí, supersônico, em quilômetros por hora, é um valor maior. Não tem nem ideia, gente, de quanto que um avião supersônico faz. Mas um avião comercial normal, ele viaja em torno de 1.000 km por hora. Eu vou ter que fornecer 1.000 e dividir por 3,6. Pode até não ser um valor muito grande ainda. Mas se eu quiser saber qual a velocidade que a Terra gira, por exemplo, em metros por segundo, eu consigo também. Na verdade, eu consigo saber qualquer valor de quilômetros por hora para metros por segundo se eu usar esse algoritmo aí. Vamos e convenhamos, gente. Normalmente, não se faz um programa para ser usado uma única vez. Quando você faz um aplicativo, um programa, você imagina que ele vai ser usado algumas dezenas, centenas, milhares ou milhões de vezes. Aí faz sentido você fazer um programa, um aplicativo de computador, tá? Então, basicamente é isso daí. Vamos então ao nosso algoritmo. Seguindo aqui então, vamos lá. Olha só o que meu algoritmo tem que fazer. Receber uma velocidade em quilômetros por hora e calculá-la em metros por segundo. Então vamos seguir aqui. Eu acabei de desculpar, tudo bem. Então vamos lá. O algoritmo é o seguinte. Aqui é o cabeçalho. Sugiro que vocês sempre preencham esse cabeçalho, por uma questão até de organização de trabalho de vocês. De repente, se vocês tiverem que mandar um algoritmo desse escrito para mim, o cabeçalho vai ser importante, né? Então aqui, todas essas informações que vocês põem com barra barra na frente, que é o que eu estou marcando aqui, são tidos como comentários e não será processado. Não vai ser executado como programa, tá? É só comentário, é só para informar quem está lendo o algoritmo o que cada coisa dessa aí representa. Então, primeiro passo é o título, vou colocar um nome aqui, esse algoritmo, eu vou chamá-lo de... Cadê o nome que eu coloquei? Ah, KMH MS. Ou seja, ele vai de km por hora para metros por segundo. Posso até botar na frente aqui um nome assim, ó, conv. Lembra conversão, tá? Aí, o nome do meu algoritmo. Vamos lá. Quais são as variáveis do meu algoritmo? Professor, eu ainda não sei o que é uma variável. Todo mundo sabe lá na matemática um valor de x, y, z. X, y e z são o quê? São variáveis, tá? Aqui, a lógica de variável é a mesma lá da matemática. Diferença: aqui a variável vai ser guardada num espaço de memória. Lá na matemática, não. Mas a diferença é só essa. A ideia da variável é a mesma. É local onde eu posso guardar um valor que vai variar constantemente. Então vamos no nosso caso aqui. Primeira variável, eu tenho aqui, ó, vel de velocidade, kmh. Então essa variável, ela vai armazenar o valor da velocidade que eu vou fornecer em quilômetros por hora. Tá? Então vou até colocar um comentário aqui na frente, ó. Barra barra armazenará a velocidade em
km barra h. Opa, h. Tá lá. E essa outra aqui, vel ms. Vai armazenar o valor da velocidade em metros por segundo. Armazenará a velocidade em metros por segundo. M barra S. Então tá aqui. Não vou precisar, para esse algoritmo, de nenhuma outra variável. Lembrando que quilômetro por hora é a variável de entrada e metros por segundo é a minha variável que vai estar na saída, vai ser usada para o resultado do que eu pretendo encontrar. Então agora vamos iniciar o algoritmo propriamente dito, a parte de processamento dele, tá? Então já defini entradas, saídas, vamos ao processo, ao processamento. Então aqui, ó, esse comando escreva, ele vai escrever na tela do meu computador a seguinte frase: informe a velocidade em km/h. Gente, ele está informando para o usuário de um programa, futuramente, o que ele quer que seja informado. A velocidade em quilômetros por hora. E quem vai ler esse valor que é informado? Esse comando aqui, ó. Leia o quê? A variável velocidade em quilômetros por hora. Então, isso aqui vai informar o usuário o que o algoritmo quer que seja digitado. E aqui, esse comando leia vai ler o valor que vai ser informado lá. Então, quando eu digitar um valor de velocidade lá e der Enter, vai ser gravado nesta variável aqui. Lembra o valor do x? X igual a 2, 3, 5,6, meio, é o valor da variável. Vai ser armazenado aqui, a velocidade, tá? Esse escreva, ou escreval aqui, só coloquei para que seja saltado uma linha, tá? Escreva, e L, o L é de line. Espera aí. Beleza, vamos seguir. Bom, e o cálculo que vai ser feito no meu algoritmo? Está aqui, ó. Vel recebe, esse símbolo aqui, gente, é uma setinha apontando para a esquerda. O que essa setinha aponta? O valor do cálculo que está à direita para essa variável que está à esquerda. Essa linha diz para mim o seguinte, que velocidade em metros por segundo vai receber o valor desse cálculo aí, que é a velocidade em quilômetros por hora dividido por 3,6 ou 3,6. Esse era o problema do meu algoritmo anterior e que eu achei que era a versão do programa. Ele não aceitava 3,6 e nem 3,6. E eu estou achando que deu problema de novo, mas tudo bem. A gente resolve de outra forma, daqui a pouquinho eu resolvo esse problema, para mostrar o resultado certo para vocês. Beleza. Informei aqui a entrada, fiz o cálculo, agora tenho que mostrar o resultado na saída, ou seja, mostrar para o meu usuário. Tá aqui, gente, ó. Escreva a frase: a velocidade em metros por segundo é. Ele vai escrever isso aqui, não vai saltar a linha. E logo em seguida, aqui na frente, vai escrever aqui, ó, o valor desta variável aqui, que é o que contém o resultado do cálculo que eu fiz, de quilômetros por hora para metros por segundo. Tá? Então ele vai escrever lá a seguinte frase: a velocidade em metros por segundo é, e vai botar o valor desta velocidade. E como tem um Lzinho aqui, vai saltar uma linha. Vamos executar para a gente ver como é que fica? Vou executar aqui, deixa eu só deixar visível uma janela que eu preciso dela. É a 2. E vou executar, tá? Tá aí.
Vou botar mesmo 72 e dar Enter. Tá lá. A velocidade em metros por segundo é 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Fim do programa. Tá certo? Então, deixa eu voltar lá. Deixa eu fechar aqui. Esse é um exemplo. Fechando. Vou fechar aqui. Parar a apresentação. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês.